Aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional conseguiu mais uma grande vitória no Campeonato Brasileiro. Atingiu pontuação de G6 com uma rodada a menos e mais uma vez convenceu o seu torcedor de que sim, pode brigar por coisas grandes ainda em 2024. O técnico Roger Machado fez muitos elogios ao grupo de jogadores, ao lateral direito Bruno Gomes e explicou a situação para a Ener Valencia ser titular. A gente traz detalhes sobre a lesão de Rafael Borré, o que Thiago Maia, Cleiton Sampaio, estreante da noite aqui no Beira-Rio, falaram na zona mista do Estádio Colorado e a viagem do presidente Alessandro Barcelos. Afinal, o que está acontecendo? Eu te trago os detalhes nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO.com, e lá na KTO eu ganhei uma grana porque eu joguei na vitória do Internacional. Lembrando, joga com responsabilidade, o site é para maiores de 18 anos, mas faz a tua fezinha, ganha uma grana e se diverte principalmente lá em KTO.com. Bom, gente, aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional conseguiu mais uma vitória importantíssima na sua caminhada nessa reta final de Campeonato Brasileiro. É verdade que o Inter não fez um grande jogo contra o Vitória da Bahia, mas fez o mais importante, que era vencer. Uma equipe muito madura, né? Pelos jogadores de experiência e hierarquia que existem no elenco do Internacional, mas foi de fato um jogo que não foi bom, mas foi um jogo de inteligência do Internacional. O Inter que começou na sua escalação com o Cleiton Sampaio estreando na zaga ao lado do Vitão, já que o mercado está no departamento médico, só volta ano que vem. O Rogel está no DM, só volta daqui 10, 15 dias. E o Igor Gomes está sendo vendido para o futebol dos Emirados Árabes. O Cleiton Sampaio fez a sua estreia na zaga ao lado do Vitão. E o Valencia foi a grande novidade do jogo começando, porque o Borré teve confirmado uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, o que surpreendeu a todos, porque isso foi anunciado na hora da divulgação da escalação do Internacional. Bom, essa vitória por 3-1 importante do Inter contra o Vitória da Bahia coloca o Colorado na 7ª colocação, 45 pontos, os mesmos 45 pontos do Bahia, que é o 6º e venceu em casa contra a equipe do Criciúma, e também com um ponto a menos que o Flamengo, que é o 4º colocado e que é adversário do Inter. Confronto direto num jogo atrasado que ainda não tem data definida pela CBF. Bom, depois dessa vitória importantíssima contra o Vitória da Bahia aqui no Beira-Rio, o técnico Roger Machado explicou na sua entrevista coletiva que ele já sabia que seria um jogo muito complicado, que seria um jogo de paciência e estratégia, porque o Vitória viria fechado tentando explorar os contra-ataques, e que nesse sentido a equipe se portou muito bem e não recebeu muitos contra-ataques da equipe do Vitória. Ele disse que salientou também no vestiário que, por ser um jogo de paciência e estratégia contra uma equipe mais fechada, seria necessário valorizar cada bola aérea para tentar encontrar um gol, e logo ali no início do jogo teve a bola do Fernando e um cabeceio numa cobrança de escanteio que foi no travessão e quase um golaço de cabeça do Fernando aqui no Beira-Rio. E ele tentou algumas jogadas, ele explicou de profundidade, com inversões de um lado para o outro do campo, do meio para cada lado do campo, e que foi numa dessas que o Alan Patrick inverteu a bola para o Bruno Gomes na lateral direita, e na entrada da grande área ele cavou um pênalti, nesse pênalti muito bem cobrado pelo Alan Patrick, rasteiro no meio do gol. O Inter abriu o marcador aqui no Beira-Rio, e aí já fez o segundo gol no início do segundo tempo, deu uma tranquilidade, apesar do Vitória tentar algumas jogadas com o meia Mateuzinho, que é um cara muito chato, o Roger mesmo falou na coletiva que ele incomodou bastante. Ainda assim o Vitória desconta, mas o Inter faz o terceiro gol na reta final do jogo, só que o Inter nunca teve o jogo fora do seu controle, e isso é importante também a gente destacar. Sobre a questão da lesão do Borré e a entrada do Valencia, tá? O Roger destacou que logo que o Borré, aliás, manifestou depois de um treinamento a questão da coxa, o departamento médico esperou um dia para fazer os exames e que eles não podiam correr o risco de colocar ele com algum tipo de dor ou lesão, tá? Porque isso tinha acontecido, né? Contra o Rosário, ele sentiu a lesão aqui nos playoffs da Sul-Americana no Beira-Rio e ele seguiu jogando o restante da partida com a coxa machucada, sem querer sair. E isso agravou a lesão dele, fez com que ele tivesse ali um prognóstico de 1 mês e meio para retornar aos gramados. Ele disse que ele acredita que o Borré não deve demorar mais do que um jogo, tá? Para voltar a campo com a camiseta do Internacional, que depende sempre muito da condição clínica de cada jogador, do corpo de cada jogador, mas que conhecendo o Borré, ele não deve demorar muito
para retornar. Ele disse, tem mais um jogo contra o Corinthians e a data FIFA. Penso que não será mais do que um jogo. Então é bem possível que no Clássico Grenal o Borré fique à disposição do Roger Machado. A questão é se ele vai ser convocado para a data FIFA pela seleção da Colômbia ou se ele vai ter que ser cortado dessa convocatória. E ele falou também sobre o Ener Valencia, que teve alguma dificuldade para conseguir finalizar, para conseguir criar chances, mas ainda assim ele tinha feito um gol na última rodada do empate contra o Bragantino. Parece que tá voltando a lua de mel, quem sabe, do Ener Valencia, que foi muito aplaudido aqui no Beira-Rio com o torcedor do Inter. Ele disse que solicitou pro Valencia que ele fizesse jogadas de construção de jogo, saindo ali da marcação dos zagueiros e tentasse buscar algumas bolas de profundidade. E que ele tentasse uma combinação porque ele tem um entrosamento com o Alan Patrick. Acabou não dando certo para um gol do Valencia, mas algumas oportunidades foram criadas nesse sentido. Sobre o jogo do Cleiton Sampaio e a sua estreia, o Roger destacou que os dois já jogaram juntos nas seleções de base do Brasil há muitos anos atrás, que tem uma memória afetiva de entrosamento dos jogadores, mas que não é sempre a mesma coisa, tanto que a equipe sofreu um gol de bola parada do Vitória. Ele disse que isso faz parte, vai ter que ser trabalhado, mas que foi uma grande estreia em outros quesitos do zagueiro Cleiton Sampaio. Ele falou também individualmente sobre o Bruno Gomes. Ele disse que o Bruno Gomes tem que acender uma vela para ele, porque o que ele tá jogando é uma enormidade, que o futebol brasileiro ganha um grande lateral direito. E ele fala sobre o Bruno Gomes porque o Bruno Gomes está pendurado. E até parecia em alguns momentos que o Bruno Gomes ia levar um cartão amarelo e quem sabe desfalcar e ficar suspenso para o jogo contra o Corinthians. E o Roger disse que ele não fala para os jogadores não tomarem cartão. Ele disse que até anteontem, há 2 dias atrás, ele conversou com os jogadores sobre o assunto, mas não para pedir para não levarem o cartão. E ele disse que sabe, já foi jogador, que às vezes o jogador tá ali na ansiedade do jogo e não pensa em não levar o cartão e acaba ficando suspenso. Depois da partida, alguns jogadores falaram na zona mista, tá? O Thiago Maia destacou que sabia da dificuldade dessa partida contra o Vitória da Bahia, que tem que ter um tipo de cuidado nesse jogo, que eles até tentaram uma pressão, mas depois a equipe conseguiu encaixar e conseguiu fazer os gols, e que agora é descansar para pensar na partida contra o Corinthians no próximo sábado, dia 5, lá na Neoquímica Arena, em Itaquera, São Paulo. Ele disse que o sentimento também é de felicidade, de papel cumprido, que o mais importante era vencer. O Cleiton Sampaio, estreante hoje à noite aqui no Beira-Rio, destacou que precisa estar preparado sempre, porque ele entrou basicamente numa fogueira ali, né? Mercado lesionado, Igor Gomes vendido, Rogel lesionado. Ele disse que precisa sempre o jogador estar preparado para quando isso acontece, que infelizmente o mercado teve uma lesão, perdeu um grande companheiro por essa lesão, mas que ele estava pronto e ele se sentia preparado para essa partida. Sobre essa estreia no futebol profissional do Brasil, né, porque ele tinha jogado na base do Santos, ele destacou que foi uma experiência muito boa, que ele veio de Portugal, que lá não tem um grande apoio da torcida, ele jogava no AVS de Portugal, um time que subiu da 2ª divisão para a 1ª do futebol português. Ele disse que foi muito legal jogar diante de uma torcida que te apoia os 90 minutos. Destacou que a dupla com o Vitão acolheu ele muito bem, porque eles já se conheciam e que não havia um jeito melhor de estrear além da vitória, mas também jogando ao lado de um companheiro que ele conhece, tá? Ele falou que apesar de ser destro, ele tem costume de jogar pelo lado esquerdo, porque jogava também assim lá na Europa. Talvez o destaque do jogo, tá, tenha sido Wesley, pelos 2 gols aqui no Beira-Rio. E ele destacou que é muito legal ser um dos artilheiros da equipe na temporada, que é importante manter essa pegada no jogo a jogo e que o mais importante do que os seus gols é ajudar a equipe com boas partidas e que os gols vão acontecendo e dando essa tranquilidade durante os jogos. Ele destacou que não esperava, tá vivendo essa grande fase com a camiseta do Inter. Ele foi bem sincero nesse sentido, disse que o Inter fez um investimento com grandes jogadores e que ele veio mais para ajudar, que ele sabe que não foi uma das principais contratações, reconhece isso, mas que fica muito feliz de estar ajudando e que está vivendo um sonho com a camiseta do Internacional. E ele falou que pela dificuldade do jogo contra o Vitória foi normal, porque todas as equipes estão vendo que o Inter está evoluindo e as equipes vão estudar o Internacional naturalmente, e isso impõe uma dificuldade, obviamente, durante a partida. Para fechar os jogadores que falaram aqui na zona mista do Beira-Rio, o Bruno Gomes falou sobre a questão dos seus cartões, né, que o Roger destacou na entrevista coletiva. Ele disse que tem que pensar jogo a jogo, que claro que ele quer jogar o Grenal agora nessa nova função de lateral direito, mas o jogo contra o Corinthians também é muito importante. Apesar dele estar cuidando, ele tem que jogar com a devida importância a partida de sábado que vem contra o Corinthians. O Roger tinha brincado com a questão que o Bruno Gomes tinha que acender 2 velas para agradecer ele, a questão de ser lateral agora.
E o Bruno Gomes brincou que ele já acendeu até 2 velas para ele, que claro que ele quer continuar na lateral direita, ele pensa sim em seguir nessa posição, e ele disse que se tá ajudando, vai seguir aí jogando como lateral direito. E ele destacou também que ele fica muito feliz por um momento, mas que não quer deixar a cabeça subir. Ele disse que quer manter da maneira que ele tá jogando para continuar com o desempenho que a equipe vem tendo e seguir nessa batida que o time do Internacional está. Bom, gente, o Internacional agora se representa na terça-feira, folga amanhã para o grupo de jogadores na segunda, pensa no Corinthians no sábado, dia 5, lá em Itaquera. O jogo é no sábado porque domingo tem eleições em todos os estados, e depois vai para uma data FIFA, e aí esse jogo contra o Grêmio, clássico Grenal, no dia 19 ou no dia 20, ainda não está confirmado. Uma informação importante, tá, que me foi passada aqui no Beira-Rio. O presidente terminou o jogo, pegou um carro e foi para Florianópolis, e de lá ele vai para o Rio de Janeiro, amanhã pela manhã, cedo, porque no final da manhã de amanhã, segunda-feira, tem uma reunião na CBF entre o presidente Barcelos, o presidente do Grêmio Alberto Guerra e o presidente do Juventude Fábio Pisamiglio, com os diretores, e deve ter o presidente Edinaldo Rodrigues da CBF, para falar sobre aquele repasse por conta das enchentes, o impacto das enchentes nos clubes gaúchos. Vai ter uma reunião justamente sobre isso lá na CBF, tá certo, minha rapaziada? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima!